Boa noite mais uma vez. Boa noite. Hoje, melhor, eu vou ficar ali atrás mesmo. Para não ficar andando, pastor. Treinar para ficar aqui atrás, né, pastor? Tem que treinar. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu espero que se escute daí, mas eu acho que não vai escutar. Porque o início da minha mensagem, ela tinha isso. Deixa eu dar um clique. Eu não sei como é que faz para dar um clique nela aqui. Quem não escutou? Acho que só o pastor estava abaixo do senhor, não estava, pastor? Você não escutou? A senhora também não? Eu esqueci, era para eu ter trazido a caixinha que liga ali, e eu acabei esquecendo disso. Aí atrás escutou? Que ela recitou, a língua dela um pouquinho travadinha, mas ela recitou João 3,16, vocês entenderam aqui na frente, né? O que eu quero falar hoje? E se João 3,16 não fosse verdade? Parou para pensar nisso alguma vez na sua vida? Se João 3,16 não fosse verdade, já saí dali de trás, né? É automático. Se João 3,16 não fosse verdade, eu vou orar enquanto eu oro. Orem também, mas pensem nisso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer pela mensagem que o Senhor colocou ali para que eu pudesse trazê-la, transmiti-la para os irmãos. Que possamos meditar na Tua Palavra, que possamos aprender com ela e que possamos, através desse aprendizado, conseguir levar outros até o Senhor Jesus Cristo. E se alguém aqui, nessa noite, não conhece verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e convencido. Te louvo e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Se João 3,16 não fosse verdade, ele é o versículo mais conhecido do mundo. Eu coloquei minha filha ali, a Nicole, eu acho que vocês reconheceram que era a Nicole, a mais novinha, falando João 3,16 decorado. Que a gente tentou ensinar, é o primeiro versículo que a maioria dos pais ensinam para os seus filhos. Né? Ele é um versículo essencial. É o mais decorado. Eu não consegui achar, eu tenho um CD do Oance, que ele fala sobre, ele tem várias crianças falando João 3,16 em várias línguas, em vários idiomas, é muito lindo. A primeira vez que eu vi esse vídeo do Oance, eu me emocionei, eu gosto muito, eu trabalhei muito com o Oance no passado, né? Fiz inclusive treinamentos com eles no passado, eu acho uma ferramenta muito boa. Minha esposa, ela conhece muitos versículos de cor, mas assim, infinitamente mais do que eu, porque ela aprendeu nessa época com o Oance. Eu entendo que hoje em alguns lugares está meio complicado o Oance, trabalhar com o Oance, mas ele já foi uma ferramenta muito boa. Hoje até tem os Conquistadores do Reino e tem outras ferramentas também muito boas. Mas ele é o mais decorado, esse versículo. Lutero o chamou de a Bíblia em miniatura, porque ele é uma síntese da Bíblia inteira. Deus amou quem? O mundo. E ele fez o quê? Deu o seu Filho. Por que ele deu o seu Filho? Para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou acostumado a falar não morra, porque o não pereça minhas filhas não entendiam, eu tinha que falar o não morra, né, para elas entenderem o que era. Então Lutero disse, olha, João 3,16 é a Bíblia sintetizada, em miniatura. É o mais citado por crianças e frequentemente por doentes em estado terminal. Às vezes é até citado como um talismã, porque a pessoa está morrendo e às vezes por recitar um versículo. Se não entender aqui não adianta. Mas muitos falam ele também. Contexto de João 3,16. Abra lá sua Bíblia. João capítulo 3.
João capítulo 3. O contexto nós conhecemos. Citado por Cristo para um homem religioso que conhecia a palavra de Deus. Olha lá, João 3. A partir do verso 1. Eu vou ler e vocês podem acompanhar. Peço que a congregação se coloque em pé e reverencia a palavra de Deus. Verso 1 do capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, a voz está falhando, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar. Ou seja, ele era um homem extremamente religioso. Ele conhecia profundamente a palavra de Deus, até onde ela tinha sido escrita, o Antigo Testamento. Mas ele conhecia, e Jesus falou: olha, você é mestre, não está entendendo o que eu estou te falando? Não se engane, às vezes as pessoas podem conhecer muito, as pessoas podem recitar versículos um atrás do outro, mas não serem salvas. Quantas vezes a gente encontra na rua no evangelismo, não sei se já aconteceu com algum de vocês, acredito que com o pastor deve ter acontecido, muito provavelmente, né, com o irmão José, ou até mesmo com os outros irmãos também. Eu cito aqueles que eu sei que saem muito para fazer evangelismo, vai no hospital, no caso o irmão ia lá, né, na cidade do irmão. Mas você encontrar pessoas, às vezes bêbados, e você começar a pregar o evangelho para ele, e ele recitar para você João 3,16 e muitos outros versículos. E aí ele fala: não, já fui da igreja. Conhece. Nicodemos conhece muito da Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Não tem o principal, que é a salvação. Pode conhecer de tudo. Um outro homem muito erudito, Jô Soares. Jô Soares conhecia muito a Bíblia. Ele recitava versículos para alguns entrevistados religiosos que iam lá no programa dele, ele recitava. Era salvo, demonstrava frutos de salvação. Pode-se conhecer muito, mas não ter o essencial. E isso é algo muito perigoso. Resultado desse diálogo, eu vou falar no final da mensagem. No finalzinho da mensagem, eu vou falar o resultado desse diálogo com Nicodemos. E é algo muito interessante. Mas, e se esse verso tão precioso não fosse verdadeiro? Porque Deus amou o mundo. E se Deus não tivesse amado o mundo, não haveria esperança. Existem pessoas
de todos os tipos. Nós temos os ateus, que dizem que não acreditam em Deus. E nós temos os criacionistas e temos os evolucionistas. Dentro dos criacionistas, existe um grupo que acredita que Deus criou o mundo, deu corda e deixou ele funcionando como um relógio. Existe um grupo assim, que pensa nisso. Eu acredito que esse grupo se enquadra aqui, ó. Deus criou o mundo, mas será que ele ama esse mundo? E se Deus não tivesse amado o mundo? Se Deus não tivesse nos amado? Onde nós estaríamos agora? Quem nós seríamos? Como seria a nossa cabeça? Pastor Bill nem no Brasil estaria. Provavelmente, a dona Suzana, provavelmente nos Estados Unidos. Um planeta vagando pelo espaço à mercê do acaso. Simplesmente flutuando. Pode acontecer qualquer coisa. Porque ele foi lá, criou, deu corda e deixou funcionando. Será que foi assim? Nenhum propósito para existir ou viver. Qual é o propósito? Se não existe Deus, se não existe moral, se não existe valores, qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Não tem muitas pessoas que se indagam. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da vida? Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Um final de vida desesperador. Imagina pessoas à porta da morte. Tem um livreto, eu tenho ele, eu não sei onde é que está. Muito interessante. Eu mencionei o livreto e eu senti falta do seu Ângelo aqui agora. Porque sempre que eu menciono alguma coisa, ele concorda, né? Ou ele já viu, eu gosto de conversar essas coisas com ele. Tem um livreto, eu esqueci até o nome do padre, que é um padre que não é o Aníbal Pereira dos Reis, é outro. Que ele se revoltou contra a igreja porque ele viu a mãe dele morrendo no leito de morte e chamou um padre para fazer a extrema-unção nela. E ela estava para morrer, a mãe dele, e ele desesperado, e ela ali gritando, queria saber o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer comigo. E ele não tinha uma resposta para dar para ela, eu não sei, foi o que ele falou. E aí ele vendo isso, com o passar dos anos, ele foi se revoltando, ele se converteu. Ele recebeu a Cristo como Salvador, e aí ele é um livreto, é tipo um gibi. É muito bom, é muito interessante para evangelismo, é muito legal. E aí ele conta essa história de desespero. Imagina você no leito de morte, sem saber o que vai acontecer com você. Imagina agora com o Covid, quantas pessoas estão aí desesperadas. Não saem de casa morrendo de medo de morrer, porque não sabem o que vai acontecer com elas. Elas ainda não conhecem esse amor. Elas não conhecem. E elas estão desesperadas. E graças a Deus que nós não estamos. Eu, pelo menos, eu tenho certeza, não estou. A convicção é fortíssima. Mas tem pessoas desesperadas e nós temos que ir atrás delas e orar por elas. Um mundo onde cada um faria o que achasse melhor aos próprios olhos. Lembra que eu falei? Não tem Deus, ou tem, mas ele criou e largou. Cada um faz o que bem entender. Segundo o que achar o melhor para si. Já pensou viver num mundo assim? A gente já vê pessoas vivendo assim, agindo assim. Pessoas que não dão valor nenhum para o ser humano. Lembra? Antes do dilúvio, como era antes do dilúvio, eu acredito que nós estamos nos aproximando muito. Certa vez eu estava assistindo um jornal, na hora do almoço, eu tinha saído de serviço, e eu vi um jornal, que um rapaz, ele foi espancado até a morte na rodoviária de Brasília, porque ele não tinha 50 centavos para dar para o outro. 50 centavos foi o valor da vida dele. Teve um outro caso, que um matou outro por causa de... Isso foi em São Paulo, matou por causa de pipa, sabe? Aqui eu não sei como é que chama. Pipa também? Tem um lugar que chama pandorga, papagaio e por aí vai. Por causa de um pedaço de papel com uns gravetinhos, uma linhazinha, matou por conta disso. Lembra como era lá, antes do dilúvio? Matei um porque pisou no meu pé. Era assim.
Esse era o mundo, e esse é o nosso mundo que nós vivemos. Para quem a gente ora, se Deus não amou o mundo? Aonde eu busco auxílio? Quando eu era católico, certa vez, eu estava no Matsubara, é um clube de futebol, lá no Paraná, que eu joguei bola quando era mais novo. E eu carregava muitos, sabe, Santo Expedito, aquele panfletinho do Santo Expedito. Eu tinha um daquele, tinha um de Maria, tinha vários. E eu pegava aquele folheto e eu ficava repetindo aquilo. E eu ficava numa angústia, porque eu não sabia se Deus estava me ouvindo. Eu não tinha certeza que se Deus estava me ouvindo. E aquilo, eu chorava, porque eu queria saber se Deus estava ouvindo aquilo que eu estava fazendo. E eu ficava repetindo aquilo o tempo todo. Eu fiz primeira comunhão, eu não fiz a crisma, eu fiz a primeira comunhão. É um desespero. Eu oro, mas eu não sei se eu estou sendo escutado. É a mesma coisa para pessoas que não acreditam em Deus. No momento da aflição, eu vi um outro rapaz falando disso, que ele deixou de ser ateu por causa disso. Ele estava passando por um problema grave e ele disse assim, eu não tenho a quem recorrer. Para quem que ele foi? Deus. Ué, mas ele não era ateu? Mas ele foi para Deus. Ele foi recorrer a Deus. E não são poucos que acontecem isso. Mas Deus, de fato, amou o mundo. Tudo proclama o seu amor. Jeremias 31, 3. Deixa eu abrir lá para ler para vocês. Jeremias 31, 3. 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, é porque eu esqueci, esse versículo até conheço de cor. Porquanto, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Esse é um texto falando para Israel? Sim. Mas qual é um outro versículo que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro? E Deus nos amou com um amor eterno. E com esse amor ele nos atraiu até ele. E com esse amor ele disse, vem receber alívio do teu fardo, vem aprender de mim, pega o meu jugo, o meu fardo é leve. Pega, vem comigo. Para de sofrer. Lembra do peregrino? Quando ele encontra Cristo, cai aquele fardo que ele tinha, pesado. É isso, com amor eterno ele nos amou. E com benignidade ele nos atraiu. Romanos 5,8. Fugiu agora. Quando a gente está aqui na frente, a gente esquece os versículos às vezes de cor. Romanos 5,8. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou mesmo nós sendo pecadores. Aquela história de que eu tenho que consertar minha vida para vir para a igreja, eu tenho que acertar tudo para estar na igreja servindo a Deus, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que falar. É errado. Nós vamos ser sempre pecadores, sempre não. Até o nosso arrebatamento ou até a nossa morte, quando Cristo Deus transformar o nosso corpo. Mas até lá nós somos pecadores. A gente não deixa de fazer algo errado para vir servir a Deus. E não é só quem não é salvo, até por uma pessoa que diz, eu não posso servir a Deus, eu não consigo fazer certas coisas. Deus tem um trabalho para você. Tem um vídeo, qualquer dia eu mostro esse vídeo, onde o preletor ele fala assim, ele vai falando sobre a tarefa que Deus dá para cada um. É como se a pessoa tivesse chegado no céu, é só uma simulação, sabe? Um vídeo como se a pessoa chegando a Deus, tem os atores lá, e tem uma hora que ele chega assim, uma mulher, e Deus chamando a mulher, fulana, e aí ela vem, se aproxima, você fez o que eu te mandei? Ela, Senhor, eu não sei, eu era muito ocupada, eu não pude ir,
virar missionária, eu não pude ser a mulher de um pastor. Ela fala várias coisas que ela não pôde fazer. Ela disse, eu me dediquei muito em cuidar dos meus 3 filhos e ensinar sobre o Senhor a eles. E aí ele fala, mas foi para isso que eu te chamei. Nem todo mundo é chamado para ser pastor. Nem todo mundo é chamado para ser missionário. Às vezes ele só quer que você faça um bom trabalho como mãe ou como pai. Às vezes ele só quer que você ensine seus filhos nos caminhos do Senhor. E aí a história se desenrola. Mas eu vou citar o exemplo de um homem que eu conheço. E que ele criou os 3 filhos nos caminhos do Senhor. E os 3 filhos estão no ministério. Significa que todo mundo vai para o ministério? Não, acabei de falar isso. Mas o meu sogro, a Gleice, minha esposa, esposa de pastor. A irmã dela, esposa de pastor. E o irmão dela é pastor lá em São Paulo. Os 3. Deus abençoou ele. E ele foi fiel. Ele levava os filhos para a igreja, não quero ir, e ensinava os caminhos do Senhor, fazia devocional, ele fez isso. Às vezes Deus te chama para isso, para mostrar isso. Esse amor de Deus para os seus filhos. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, o versículo estava aqui, por isso com benignidade te atraí. Aqui eu coloquei isso aqui, para eu não esquecer. Senhora indígena do filme Etal. Alguém já viu esse filme? Etal? Ninguém viu esse filme? Esse é um filme a ser passado para a igreja, pastor. É da missão Novas Tribos. Essa senhora é uma indígena. Lá eles tinham um desespero muito grande, porque eles não sabiam o que acontecia com as pessoas depois que morriam. E aí ela começou a olhar, ela olhava para o céu, ela olhava para o sol, olhava para a vegetação, para os animais, e ela ficava pensando, não pode acabar aí. Tem que existir um Deus, alguém que fez tudo isso, e que ele sabe para onde a gente vai depois que a gente morre, porque eles sofriam muito. E aí Deus levanta um casal de missionários já mais velhos. Esse filme você chora, porque o missionário, o homem que queria ser missionário, ele foi numa missão, e a missão não quis, disse que ele era muito velho para o trabalho. E aí ele foi para outra missão aceitou e enviou ele para o meio dessa tribo. Você chora. Eu chorei copiosamente. É muito lindo, porque você vê o trabalho que ele teve que aprender o idioma daqueles índios, ele teve que aprender qual eram os costumes deles, e aí ele foi ensinando o passo a passo, desde o Gênesis até o Apocalipse. E quando um entendeu, a tribo toda começou a entender o que era o Evangelho. Esse amor de Deus. E essa benignidade, porque essa mulher, ela disse que ela clamou para esse ser que ela não sabia quem era, mas ela queria conhecer. E Deus enviou o missionário. E ela foi salva e a tribo inteira foi salva. Essa é a benignidade de Deus. Não importa onde você esteja, não importa onde a pessoa esteja, o amor dele chega lá. Ele vai até onde a pessoa está. O nascer do sol, a chuva, a natureza, o Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Por mais que eu não sei se é papagaio ou se é maritaca, porque elas são bem grandonas, as que param aqui na ponta do poste aqui. Mas, por mais que elas façam barulho, eu olho para elas e eu vejo a mão de Deus. Você vê uma arara, você vê uma onça, um tigre, um leão, a majestade como eles andam, a beleza da criação. Não tem como dizer, surgiu do nada. E essas coisas despertam no coração dos homens, dos índios, eles sabem que existe alguém. E tem alguns, como o caso dessa senhora, que se convertem em Deus, clamam, não vão dizer, lua, você que fez tudo isso. Não, eu sei que existe alguém. É o que essa mulher fala, o testemunho dela. É muito legal esse filme. É muito bom. E ela fala, eu não sei quem é, mas eu sei que existe alguém. Fala comigo. E ele mandou o missionário. Ele amou o mundo sim. A maior demonstração de todas, a cruz, João 3,16,
Gálatas 2:20, deixa eu abrir lá porque os versículos me somem quando eu quero falá-los. Gálatas 2:20 está aqui. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que eu estou crucificado com Cristo, ou seja, Ele foi crucificado. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a maior demonstração de todas de amor que a gente pode ter. Que deu seu Filho unigênito. Primeiro a gente viu a primeira parte do versículo, né? Deus amou o mundo. Mas, e se Deus não tivesse dado o seu Filho? Vamos dizer que Ele amou, mas Ele não quisesse dar o Filho dele. Estaríamos angustiados como Israel, aguardando ainda o remidor. Os judeus estão aguardando o remidor. O Goel, deixa eu ver se eu coloquei aqui, precisava ser um parente próximo da raça humana. Animais só serviam para cobrir, como dizem Hebreus, não retiravam o pecado. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Por que Deus teve que dar o Filho dele? Por quê? Porque o sacrifício precisava ser de alguém da mesma raça. Precisava ser parente da raça humana. Por isso que Hebreus fala que bodes, touros, não apagavam, só cobriam. Aquilo ali era só até o remidor ver. Agora eu lembrei, eu coloquei a explicação. Goel, ou Goel Hadam, é um termo hebraico para a palavra redimir, semelhante a redentor, pelo qual a Bíblia hebraica e a tradição rabínica denotam um parente relativo apto a restaurar os direitos perdidos por uma pessoa próxima. Goel costuma ser usado também em contextos de vingança, geralmente como vingança de sangue. No livro de Isaías, Deus é chamado de Redentor de Israel e, ademais, em Isaías, Deus é aquele que redime pessoas cativas em circunstâncias grandiosas. No cristianismo, o título Goel é aplicado a Cristo como o Redentor que pagou um alto preço pela humanidade. E aqui está a explicação. O livro de Ruth registra um caso literal no qual aplica-se o termo Goel para Boaz, que redimiu Ruth e Noemi em um caso de parentela. Ou seja, não é qualquer um que... Lembra de Ruth? Que ela precisava de um remidor, de alguém que pagasse por tudo, que comprasse todos os direitos. Não podia ser qualquer um, não podia vir uma outra família, um estranho, para comprá-la, para comprar ali todos os direitos e as posses que pertenciam ao marido de Noemi. Precisava ser parente. Precisava ser parente da raça deles para ser remido. Não podia ser qualquer um. A mesma coisa é nós, precisava ser da raça humana. Precisava ser um homem, mas ao mesmo tempo precisava ser o quê? Deus. Um homem simples poderia morrer por nós? Não, não poderia. Mas tinha que ser Deus para morrer por todos os homens. Que Deus, ainda continuando, que deu seu Filho unigênito. O amor genuíno, ele envolve dar. Um homem casa, trabalha, providencia e cuida. Uma mulher casa, trabalha, gera, cria filhos biológicos ou não. Ambos tomam providências antes de morrer para deixar os filhos ou cônjuges em segurança. Esse é um amor que envolve o quê? Dar, cuidar. A gente levanta cedo, irmão, levanta às 4 da manhã, para quê? Para prover para a família dele. O irmão trabalha, a irmã trabalha para prover para a sua família. A mesma coisa, eu estou aqui trabalhando, pastor, cada um faz, por quê? Para Deus, mas nós estamos trabalhando, o nosso patrão é Deus diretamente, mas, da mesma forma, o nosso sustento para sustentar a nossa família. A gente se importa com isso, a gente quer deixar coisas para eles, quer deixá-los bem assistidos. Isso é um amor sacrificial, porque muitas vezes a gente deixa de ter algo para nós mesmos por causa da nossa família. Deus, por amor dos homens, Ele deu o seu Filho. Porém, Deus deu o seu Filho, Isaías 9,6. Por quê? Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Preste atenção. Quem nasceu foi o menino. Mas o filho já existia.
lá na eternidade. E é esse Filho que foi dado. E fora dele não há salvação. Atos 4,12, porque abaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E João 1,12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus deu o seu Filho. É o único caminho, é a verdade e é a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Vê que ele fala assim, ninguém vai. Ele fala, olha lá na sua Bíblia, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus deu esse Filho e é só através dele que nós podemos chegar a Deus. Próxima parte do versículo, para todo aquele que... Para todo aquele. E se a oferta da salvação por Deus não fosse para todo aquele? É um termo geral, porém particular. Romanos 10,9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, Deus, se a oferta da salvação não fosse para todo aquele. Existe uma forma de pensar que é um debate no meio evangélico, que diz que Cristo não morreu por todos, morreu só por alguns. Eu não creio nisso. A Bíblia, para mim, o caráter de Deus não mostra isso. Inclusive, eu vi uma explicação de um deles uma vez, ele falou assim, nós somos como, imagine aqui, uma plataforma, sabe a feira que acontece ali? Feira de verduras, legumes. Imagine que aqui só tinha tomates podres. Só tomate podre. E aí Deus veio e escolheu pegar alguns tomates para usar. O resto ele descartou. Eu ouvi isso dessa pessoa um dia. Eu disse, eu não consigo ver o nosso Deus assim. Não consigo, até porque, segundo Pedro 3,9, inclui todos, contudo a ti e cada um. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Ele quer todos. Mas ele sabe que nem todo mundo vai. Mas ele quer todos. E Cristo morreu por todos. Alguns não querem. Suponha que a salvação fosse só para os ricos, não para todo aquele, mas só para os ricos, só para quem pudesse pagar. Ixi. Conhece aquele termo? Eu não sei se aqui é um palavrão, espero que não seja um palavrão, dependendo da forma como é usado. Mas aquele termo, quinto dos infernos, eu pobre, eu ia estar lá. Se fosse só rico que fosse salvo. Porque eu não teria dinheiro para pagar pela minha salvação. Não é verdade? Ou somente os saudáveis e educados? Ah não, bruto não vai entrar no céu não. Não, e defeituoso também não. Eu achei esse versículo que eu vou mostrar agora, ele não está se referindo à salvação. Ele está se referindo a pessoas que poderiam entrar no templo para servir. Mas no Antigo Testamento as coisas eram um pouco diferentes. Porque hoje, alguém que é coxo ou cego, ou tem algum defeito, pode servir a Deus, pode ser pastor, pode ser missionário. Mas olha lá, Levítico 21, 17 a 20, fala a Arão dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo ou de nariz chato, olha só, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou corcunda ou anão, ou tiver defeito no olho ou sarna ou impie. Já pensou? O pastor ele machucou a mão não está muito boa, já não podia mais servir. As coisas mudaram depois. Mas já pensou se a salvação fosse só para pessoas perfeitas? Glória a Deus que não é. Para todo aquele. Mas Deus convida todas as pessoas, individualmente, para crer nele. João 5,24. Não sei de qual, mas a cabeça não ajuda.
Às vezes a gente... João 5:24. Eu quero ler lá para vocês. Eu não sei nem se eu não coloquei ele ali, mas eu vou ler aqui. João 5:24 diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é um grupo de pessoas, não é meu pai aceitou a Cristo, eu vivi a vida na igreja e eu também vou ser salvo. Não funciona assim também. É cada um, é individual. Eu tinha colocado, na verdade, hoje quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E por último, crer. E se a oferta de Deus não fosse baseada somente na fé? Aí dá pano para manga. Só essa parte dá pano para manga. Trabalhando obras pela salvação. Já pensou se eu tivesse que trabalhar pela minha salvação? Viver uma vida perfeita, como alguns falam? Olha o que diz Salmo 49. Aqueles que confiam na sua fazenda, que é posses, né? E se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. É valiosa demais. Não dá, você pode trabalhar a vida inteira, pode ser a melhor pessoa do mundo, pode dar todos os seus bens, eu não conseguiria. É tão alto o valor da nossa alma, é tão alto, é tão caro, que precisou Cristo vir morrer por nós. Somente isso para pagar. Somente isso. Ou a fé é mais alguma coisa? Batismo, extrema-unção, outro livro que não a Bíblia. Os mormons, por exemplo, tem que crer no livro de Mormon também. Ele tem o mesmo peso da Bíblia. Na realidade, ele tem mais peso que a Bíblia. Ou congregação cristã, onde eu tenho que ser batizado. Ou adventismo do sétimo dia, que eu tenho que guardar o sábado e ser batizado. Essa é a obras mais fé. Eu creio em Cristo. Se você escutar alguns quartetos da Adventista, você diz, não é possível que esses homens não sejam salvos. Olha a letra de alguns hinos bem tradicionais, bem calmas, bem certinhas, mas vai ver a doutrina. Vai ver o que eles ensinam lá dentro, depois que você está lá dentro. Não, mas você está guardando o sábado? Não, eu aceitei a Cristo. Não, mas você está guardando o sábado? Não, se você não guardar o sábado, não vai não. Você se batizou? Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem falou isso? O ladrão na cruz. E o que ele fez? Nada. Ele não se batizou. Ele não falou em línguas, igual eu ouvi da diaconisa. Você já falou em línguas? Não, isso. Então. Ele não guardava o sábado. Quer dizer, nem sei, né, porque ele era judeu naquela época. Mas se ele era criminoso, provavelmente ele não cumpria as coisas, nem mesmo da lei. Ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi o quê? Creu. Ele creu, mas antes ele até falou, antes de ele crer, o que ele fez? Ele escutou o outro falando besteira, falando coisa errada. Você tá doido? A gente que merece, a gente tá aqui porque merece. Reconheceu a culpa. Confessou, Senhor, eu tô todo errado, eu mereço estar aqui. Mas Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ele entendeu que Cristo era o Salvador. E que ele era o rei de Israel. O remidor, o Goel. Simples. É somente pela fé. Conclusão. Contudo, João 3,16 é verdadeiro. Creia
Transmita essa mensagem. Se você não crê, creia. Transmita essa mensagem. Lembra de Nicodemos? Pense nas serpentes atacando. Por que isso tem a ver com isso? Né? Jesus fala com ele. Jesus vai falar isso com ele lá, João, não abre ainda, João 19, 38 a 40. Ele fala para ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim guarda que o filho do homem seja... Exatamente, seja levantado. Agora, para pensar lá nessa situação das serpentes. Exatamente o que acontece nos dias atuais. Muitos pereceram, o trecho fala, está em números. Muitos pereceram. E era só olhar. Só olhar. Mas imagina, você está um monte de serpente correndo, um monte de serpente vindo, e picou e desespero. Era só olhar para a serpente que Moisés levantou. E não ia morrer. Mas lá diz que muitos pereceram. O que aconteceu? Eles não estavam crendo que era só olhar para aquela serpente. O que acontece hoje? Tudo prova que Cristo veio. Ninguém conseguiu e nunca vai conseguir dizer que Cristo não veio. Lembra que foi achada uma urna onde dizia que era de Tiago, filho de José, irmão de Jesus? E aí eles falam, não dá para acreditar que essa urna é verdadeira. Só que ninguém conseguiu cravar que ela é falsa. Essa urna ponçada que foi achada lá em Israel. Nada prova que Jesus não veio. Tudo prova que Jesus veio. E se ele veio, como nós sabemos que ele veio, ele morreu naquela cruz porque Deus amou o mundo. E se ele morreu naquela cruz, foi para salvar. Ele não veio à toa. E aí todo mundo está vivendo a vida, sofrendo, e não olha para Cristo. Tem um hino que eu gosto muito. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Do cantor cristão. Olhar para Cristo. Infelizmente, as pessoas não estão... A serpente está picando, mas eles não querem olhar para ela. Só olhar e crer. João 19, 38 a 40. Olha lá. Abra sua Bíblia lá. Esse foi o resultado na vida de Nicodemos. João 19, 38 a 40. Eu vou ler, vocês podem acompanhar. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Verso 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, não queria de dia, né? Para não ser visto, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Será que Nicodemos não creu? Eu acredito que ele creu. Não só creu, ele respeitava Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Isso que ele gastou com para o corpo de Cristo, isso é caríssimo. Mas ele entendeu quem era. Quem falou com ele. O dinheiro perde o valor, tudo perde valor perto de Cristo. Porque ele tem que ser o mais importante em nossa vida. Mas o assunto hoje não é esse. O assunto é João 3,16, que é verdadeiro. Bastava olhar, no entanto, muitos morreram naquele dia. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Números 21,6. Nós cremos em João 3,16, assim como nós cremos na palavra de Deus. Leve essa mensagem. Se você não sabe muitos versículos, João 3,16. É simples. E é o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentil. Ou do grego, né? Como diz, depende da versão. Nós temos só que falar. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder vai trabalhar na vida das pessoas. E alguns vão aceitar, outros vão rejeitar. Nosso dever é
levar. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, abençoa, eu te peço, cada um de nós aqui, nos ajuda a testemunhar desse amor que o Senhor tanto amou e deu o seu Filho por todos nós. Que as pessoas possam compreender, que os nossos vizinhos possam entender que Cristo os amou e morreu por eles também e ressuscitou. Abençoa esta igreja, ajuda que ela seja uma luz nesse bairro, que possamos levar o teu evangelho, possamos ver pessoas recebendo a Cristo como Salvador, Senhor e Salvador. E abençoa, Pai, eu te peço as orações, toma, Senhor, os nossos pedidos, colocamos todos eles no teu trono de graça, sabendo que o Senhor não somente nos ama, mas cuida de cada um de nós, porque o Senhor é nosso Pai. Te louvamos por isso, em nome de Cristo Jesus, amém.